Irmãos, eu tenho, o pastor me desafiou hoje a ministrar para os irmãos. Confesso que eu estava em paz. Você sabe, né, quando você quando vai ministrar na célula, e você fica todo atribulado, mas quando não, você está em paz, você está tranquilo, sim ou não? De repente seu líder chega para você e fala: olha, você vai compartilhar na célula, como é que você fica? Você entra em choque. Assim estou. O pastor falou comigo hoje, eu compartilhar a palavra com os irmãos, e glória a Deus, eu tenho pensado, meditado em algumas coisas. Eu quero compartilhar com você a respeito de ser um crente vencedor. Nós ouvimos muito falar disso, que nós somos uma igreja de vencedores. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedor, crente que desfruta da vitória que Cristo conquistou na cruz. Ou melhor, a Bíblia diz que nós em Cristo somos mais do que vencedores. Sabe por que a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores? O que poderia ser maior do que o próprio vencedor? Já parou para pensar nisso? O vencedor é o que corre a carreira e vence. E o que é maior do que o vencedor? O que é mais do que vencedor? A Bíblia fala que esse é o que nós somos. Mais que vencedor é aquele que conquista sem ter participado da carreira. O vencedor, ele teve que correr e conquistar. O mais que vencedor, ele conquistou e nem participou da carreira. Esses somos nós, porque Cristo conquistou tudo para nós. Nós temos tudo aquilo que Cristo conquistou, sem mesmo nós fazermos aquilo que Cristo teve que fazer. Então, só que qual que é o maior problema? Se existe crente vencedor, automaticamente existe então crentes que não são vencedores. Agora, quem são aqueles que não são vencedores? Os crentes que não são vencedores são crentes derrotados. Agora, a pergunta é possível ser cristão e mesmo assim ser um derrotado? Como pode isso? Como pode isso? Imagina que a Bíblia nos coloca numa posição de que nós somos maior do que aqueles que correm, porque esses que correm e conquistam são vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Agora, nessa posição mais do que vencedores, como é que eu consigo ser um cristão derrotado? A única forma de um cristão que está nessa posição ser derrotado é ele não desfrutar daquilo que foi conquistado para ele. É ele não desfrutar daquilo. Então, por exemplo, o Senhor Jesus morreu na cruz, ele passou, ele trilhou um caminho, ele conquistou a vitória para nós, ele nos deu gratuitamente essa vitória, e você não desfruta dessa vitória. Isso nos torna crentes derrotados, crentes que são perdedores. Agora, qual que é a intenção de Deus de nos levar a ser um crente vencedor? Qual que é o grande objetivo do Senhor de sermos vencedor? Por que tem uma carreira que nós temos que percorrer? Por que tem coisas que nós temos que tomar posse? Eu quero te dizer algo. É sempre importante nós lembrarmos o porquê que nós estamos aqui. Porque se você não souber o porquê que você está aqui nessa vida, vivendo a vida que você tem vivido, você dificilmente vai ser alguém que consegue permanecer em Deus. Você dificilmente vai ser alguém que consegue ser firmado nas promessas. Dificilmente vai ser alguém que vai perseverar diante das circunstâncias.
Qual o maior problema das pessoas? É porque elas não sabem o que estão fazendo aqui, não sabem o propósito da sua existência, e por causa disso desistem dela. Então eu quero contar para você isso hoje. Eu quero te contar o propósito da sua existência. Você está aqui por causa de um propósito. O propósito é que Deus tem um sonho, e o sonho de Deus é que você e eu sejamos a sua imagem e semelhança. O objetivo de Deus é que você e eu desfrutemos daquilo que é dele. O Senhor nos fez para compartilharmos aquilo que Ele tem conosco. Quer ver? Abre lá a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 26. Olha só o propósito. Aqui está escrito o propósito pelo qual você existe. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Sabe, esse é o propósito de Deus. O Senhor nos criou para sermos a sua imagem, a sua semelhança, e que tenhamos também domínio, autoridade. Deus nos criou para sermos a imagem dEle e para termos o domínio dEle, sermos um representante dEle e termos também o mesmo poder que Ele tem. Deus nos criou para isso. Só que qual que é o maior problema? O problema é que o pecado, quando entrou na história, nós fomos destruídos. E agora essa vida consiste em nós sermos salvos. Fala para o seu irmão: essa vida consiste em você ser salvo. Quantos são salvos aqui? Quantos têm certeza que você é salvo aqui? Quantos aqui têm certeza que não precisa fazer mais nada aqui? Então abre lá a sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, verso 12. Filipenses capítulo 2, verso 12. Olha o que o apóstolo Paulo diz: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Espera aí. Não, obrigado, pode ser só o verso 12. Quantos são salvos aqui? Está vendo que foi mais fraco do que antes? Que agora gerou dúvida, né? Fala, pronto, agora eu não sei se eu sou. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Cadê? Desenvolvei a vossa salvação. Espera aí. Eu sou salvo ou não sou? Sim ou não? Sim. Vocês estão cheios de dúvida hoje. Mas eu tenho que desenvolver o que então? O que tem que ser desenvolvido? Presta atenção. Para você entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, então você precisa de um outro versículo que te dê uma explicação, sim ou não? Então quando você lê a Bíblia, já vou te dar uma dica, um spoiler da aula de amanhã. Quando você lê a Bíblia, você precisa ter um contexto, você precisa entender um contexto, porque se você só lê ela por si só, sem entender o contexto, você vai entender de maneira errada, você vai criar uma outra interpretação, que não é a correta. Bom, se aqui o apóstolo Paulo está dizendo que eu preciso desenvolver a minha salvação,
Desenvolver a minha salvação, então quer dizer que a minha salvação não foi completa, sim ou não? Se você lê esse versículo sem nada em volta, é isso que você conclui. Ou se eu tenho que desenvolver, é porque ainda não foi completa. Então eu preciso de um outro versículo que me explique. Então abre lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Hoje nós vamos ler a Bíblia. Porque se a palavra for ruim, pelo menos você vai ler um monte de versículo. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok. Então vamos lá, no versículo anterior fala que eu tenho que desenvolver minha salvação. Se eu creio em Cristo, eu sou salvo, sim ou não? Mas aqui o apóstolo Paulo diz que eu preciso manter íntegro e irrepreensíveis o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, até a vinda do Senhor, até a vinda dele. Então, quando eu creio no Senhor Jesus, o meu espírito é vivificado, amém? O apóstolo Paulo diz isso lá em Romanos, o meu espírito. Mas assim que eu aceito a Cristo, eu passo a ter comunhão com Deus, eu passo a ter contato com Deus, eu passo a ter vida com Deus. Mas a minha alma é mudada imediatamente? Quando você aceita Cristo, você se tornou agora, assim de repente, alguém super controlado nas suas emoções? Você se tornou alguém assim completamente benigno? Eu não penso mal de ninguém, sim ou não? Ah, eu amo minha esposa, ela é maravilhosa. Meu marido é cheiroso. Não, que isso, os irmãos são uma bênção. Meu chefe, ele é tranquilo, ele é homem de Deus. É assim que você vive? É assim que acontece? Sim ou não? Bate o dedinho na quina da cama. Quem já fez isso? Isso é maligno. Você bate o dedinho na quina da cama, aleluia, glória, o Senhor é bom, glória a Deus que eu tenho um dedinho para chutar a quina. É assim que você faz? Quando o seu salário, o seu chefe desconta uma coisa que você não esperava, você fala, glória a Deus, ele já tirou a oferta. É assim que você pensa? Se você não pensa assim, é porque tem coisa ainda que não foi salva por completo. E isso chama-se salvação da sua alma. O apóstolo Paulo diz, no versículo anterior, na passagem anterior, ele diz, desenvolvei a vossa salvação. E quando nós lemos aqui, nós percebemos então que a nossa salvação, ela tem 3 estágios: espírito, alma e corpo. E quando então eu observo a minha vida, eu percebo que só tem uma coisa salva: meu espírito. Porque a própria palavra também diz que o espírito está pronto, sim ou não? O espírito está pronto, o espírito é perfeito. Se você é alguém que anda pelo espírito, você vai viver o caminho que o Senhor tem para você. Você vai ter boas escolhas, você vai ter boas decisões. Se você anda pelo espírito, o espírito está pronto, ele é perfeito, ele foi salvo, por isso ele é perfeito. Perdão, irmãos, eu estou com uma ziquezira aqui que eu não sei o que é, mas Deus cura, amém, recebo. Se não curar também, vai curar. Então, olha só, o espírito é perfeito porque ele está completamente salvo. Mas agora existe uma outra parte que precisa ser salva: o corpo e a alma. O corpo e a alma. O corpo, Deus resolveu o problema do corpo porque o corpo foi condenado.
O corpo foi condenado. Deus diz lá em Gênesis, porque do pó veio, para o pó vai voltar. Então você não precisa preocupar mais com o corpo, entre aspas. Senão os irmãos vão falar, então, acabar aqui, vamos para a churrascaria, vamos encher a barriga. Não é esse sentido que eu estou te falando, amém? Então, o corpo, não há necessidade do que você faça para ser salvo. O corpo foi definido já por Deus, mas agora existe a alma. A nossa alma precisa ser salva. Ela precisa ser salva. Ela precisa ser transformada. Ela precisa ser moldada. Ela precisa ser lapidada. Agora, quem é que vai lapidar minha alma? Responde para o irmão que está do seu lado. Quem que vai lapidar sua alma, irmão? Você ia responder para ele, você, mas não é. Chama-se Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem vai lapidar a sua alma a partir de agora, amém? Não é pessoas que vão lapidar, não são conselhos que vão te lapidar, não, é o Espírito que vai lapidar a sua alma. Por isso eu quero insistir com você. Às vezes eu vejo irmãos que ele, em discipulados, tenta mudar a vida do outro. Não é assim, é o Espírito que muda. É o Espírito. Não adianta eu ficar falando aqui com o pastor Elner, olha pastor Elner, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que tratar dessa forma. Não, eu preciso levar o pastor Elner a Deus, porque é Deus que vai começar a moldar a alma dele. Os irmãos estão entendendo? Essa é uma obra do Espírito, não é minha. A nossa missão agora é sempre levar a pessoa até o Senhor. Agora, se é o Espírito que vai moldar, existe agora uma parceria entre eu, que sou a pessoa que precisa ser mudada, e o Espírito que vai mudar. Qual que é essa parceria? Qual que é a minha parte nisso? Porque a parte do Espírito é fazer, é mudar, é lapidar. Mas a minha parte é tão somente permitir. Permitir. Dar liberdade para o Espírito fazer. Amém? Aí então é que mora o problema. Aí então é que mora o problema meu e seu. E por isso o Senhor então criou um grande hospital. E esse hospital psiquiátrico chama-se igreja. Sim, psiquiátrico porque são doenças na alma que nós precisamos ser curados. Amém? Não estou te chamando de doido. Todos somos normais. Você sabe, o mundo olha para você, ele fala, esses crentes são doidos. Não bate bem da cabeça. E eu quero te falar uma coisa, é verdade. Você não bate muito bem da cabeça. Se for olhar para uma visão normal, mundana. Porque você fala sozinho, sim ou não? Você fala coisa que você nem entende. Quando você ora em língua, sim ou não? Isso não é coisa de doido? Então, seu laudo está aprovado. Você é doido. Então o Senhor nos colocou num grande hospital para quê? Para que o Espírito Santo, nesse hospital, possa então nos tratar. Ou você acha que a Bíblia fala que Jesus é médico dos médicos à toa? Ele é o médico, Ele é quem trata, Ele é quem cura, Ele é quem transforma. Mas para isso é necessário duas coisas. Primeiro, você está no hospital. Ninguém consegue passar por um tratamento intensivo fora do hospital. É necessário estar no hospital. Por isso que a gente insiste para os irmãos, participa do culto, participa da célula, participa do corpo de Cristo. Por quê? É no corpo que você é mudado, é no hospital. É no hospital que existe mudança, que existe transformação. O médico dos médicos opera no hospital, que é a igreja.
Então a primeira coisa é você estar no hospital, a segunda é você permitir ser tratado pelo médico, é você permitir ser tratado, receber o tratamento que o médico dos médicos quer dar para você, porque sendo assim, você vai estar fazendo o que o apóstolo Paulo diz aqui, você vai estar desenvolvendo a sua salvação, você está fazendo com que não só o seu espírito, mas a sua alma também está sendo salva. Sabe, alguns irmãos pensam, não pastor, mas quando nós chegarmos no céu, nós não vamos ser espírito. Deixa eu te dizer algo, alma e espírito não se separam. Alma e espírito não se separam, não tem como se separar. Aí você vai falar, não é possível, aprendi a vida toda. O que você aprendeu é que a palavra de Deus é como uma espada afiada, a ponto de discernir aquilo que é da alma e aquilo que é do espírito. Nunca você vai ver escrito separar a alma do espírito. Deu para entender? Tem gente me olhando aqui que aprendeu a vida toda falando que a palavra de Deus é uma espada afiada a ponto de separar a alma de espírito. Não está escrito isso. Faz sua inscrição nos ceifeiros. Começa amanhã a ler a Bíblia da maneira correta. Não tem como, alma e espírito não se separam. Não tem como você falar, não, eu sou um espírito, vou chegar só ao espírito e a alma vai ser descartável. Não existe, alma e espírito andam juntas. Quando você chegar no céu, não tem como você ter o espírito pronto e a alma reprovada. Não tem como você entrar com a alma ainda em processo de transformação. Ah pastor, mas se eu morrer, não quer dizer que eu cumpri os meus dias? Não tem gente que fala isso? Se eu morrer é porque Deus me recolheu. Já ouviu alguém falar isso? Como é que Deus recolhe alguém que ainda não está pronto? Como é que Deus recolhe alguém que não está pronto? Tem um testemunho de um pastor, né? Estava conversando com o pastor Helder, com o Neto, que ele era um pastor que decidiu cuidar do corpo, né? Eu não sei muito bem mais ou menos o testemunho, vou contar aqui só o que eu entendi. Ele era alguém assim que não cuidava do corpo, vivia de qualquer forma, e ele teve uma doença, não sei, uma parada cardíaca, alguma coisa, e ele morreu. Ele disse que morreu, não sei se era uma morte ou se era um sonho, não lembro muito bem, não sei se ele estava internado, não lembro, mas que ele começou, era em sonho, ele estava vendo o velório dele, e Deus mostrando, Jesus mostrando para ele, olha aqui ó, olha como que você está, aqui as pessoas chorando, e no velório dele, as pessoas chorando lá, nossa, isso aqui, chorando, lamentando, e alguém falou, puxa vida, alguém tão bom, e Deus recolheu. E aí ele disse que naquele momento, o Senhor fala para ele, está vendo? Você não se cuida e a culpa é minha, eu que te recolhi, você que não se cuidou direito, e as pessoas põem a culpa em mim, eu é que recolhi você. E ele disse que nesse momento ele acordou, não sei se do coma, não sei ali, mas a partir daquele dia ele mudou o estilo de vida dele. Então eu quero te falar, Deus não leva ninguém que não está pronto, mas tem muita gente que morre sem estar pronto, está entendendo? Então, você precisa entender esse processo de transformação da alma, porque você não vai chegar lá no céu pelas metades, não é um passe de mágica, cheguei no céu e vou receber uma argolinha na cabeça igual os anjinhos e está tudo resolvido a minha vida, não é assim, você vai chegar no céu exatamente da maneira que você está. Ah pastor, estou com raiva da esposa, você vai chegar com raiva dela lá diante de Deus. Não pastor, eu já ouvi falar que quando nós morrermos, nós não vamos lembrar de nada.
Deus vai te lembrar. Abra sua Bíblia, lá em 1 Coríntios 3, capítulo 1 Coríntios 3, verso 10. Perdão. 1 Coríntios 3, verso 10. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Porque é o seguinte: se nós, presta atenção aqui que eu estou construindo um raciocínio com você, que quando a gente concluir esse raciocínio, e você entender completamente, aí eu vou começar a pregar. Mas fica tranquilo, porque o que eu tenho para pregar para você é 5 minutos, e os outros 40, nós vamos construir um raciocínio aqui, amém? Bom, então se eu entendi que eu estava no estado original, lá no Éden, a imagem e semelhança de Deus, com domínio, com imagem, da maneira que Deus queria, e o pecado entrou na história e me destruiu, eu preciso então ser salvo. Para eu ser salvo, alguém tinha que pagar o preço por mim. Então Cristo veio, você sabe a história, esse é o plano de salvação. Cristo veio, morreu por mim, pagou pelos meus pecados, ok, então eu posso agora ser salvo. Então para eu ser salvo, eu creio em Cristo, meu espírito é salvo. Agora eu sou incluído na igreja, que é o hospital espiritual, para minha alma ser salva. E aí então eu preciso agora permitir que o médico me trate dentro do hospital. Essa é a igreja. O Senhor vai me mudar, o Senhor vai me moldar, né, através da igreja, e eu vou ser mudado. Por quê? Eu posso chegar no final da minha vida e não ter aceitado o tratamento. Eu posso chegar no final da minha vida e ter sido completamente tratado. O que vai acontecer quando nós estivermos diante de Deus? Diante de Deus, então, o Senhor vai julgar. Fala assim comigo, vai ter um julgamento. Para que é esse julgamento? Para saber se eu recebi alta ou não. Pastor, e se nesse julgamento eu não receber alta? O que vai acontecer comigo? Eu vou para o inferno? Sim ou não? Não, tem gente que falou sim. Vai não, fica tranquilo. Não vai não. Você não vai para o inferno. Mas ainda o tratamento vai continuar. Na UTI. Bom, a UTI a gente fala outra hora. Mas chama-se disciplina. Bom, o Senhor vai julgar. Por que o Senhor vai nos julgar? Porque aquele que completou o tratamento, esse é chamado de crente vencedor. O que não completou o tratamento é chamado de crente derrotado, porque ele não teve capacidade de permanecer no tratamento durante a oportunidade que ele teve. Mas qual que é o objetivo do Senhor? O objetivo do Senhor é que você e eu voltemos o marco zero. Qual que é o marco zero? Imagem e semelhança de Cristo, perfeito, tenha domínio, tenha poder, tenha autoridade, como Cristo tem. Agora, olha o que o apóstolo Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Qual é o fundamento que Paulo lançou? O fundamento é Cristo. Cristo é o fundamento da minha vida, da sua vida. Pode passar. Olha o que ele diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, fundamento fala de salvação. Ninguém pode ser salvo por outra coisa. Só Cristo pode te salvar. Amém? Só Ele pode te resgatar. Nada mais pode te resgatar. Essa é a primeira coisa.
Agora, ele está falando isso em relação à salvação. Agora, eu vou entrar em um processo de construção. Essa construção tem a ver com o tratamento dentro do hospital. Olha o que ele diz: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá um galardão. Diga glória a Deus. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas o mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Só até aí, por enquanto. Presta atenção então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós fomos salvos, nosso espírito foi vivificado, porém ainda permanecemos aqui nessa vida. Por quê? A alma agora precisa ser mudada, precisa ser salva, ser transformada, tudo pelo Espírito. Mas agora o Senhor nos coloca em uma construção. Essa construção é a igreja. O Senhor nos coloca na igreja para sermos transformados, e essa transformação, no final das contas, o Senhor então vai testar, para ver se realmente recebemos a alta, e vamos então entrar para o reino do Senhor, ou não. Agora, o que é a recompensa e a disciplina? É só um incentivo. A recompensa é só um incentivo. A recompensa é reinar com Cristo. O Senhor estabeleceu um reino para reinarmos com Ele por 1000 anos, simplesmente um incentivo para que você entenda que o propósito de Deus não é um reino, porque o reino só vai durar 1000 anos. O propósito de Deus é que você seja imagem e semelhança dEle, como Ele quis lá no início, e vive eternamente assim. Amém? Quantos estão entendendo? Eu sei que eu estou falando muita coisa aqui, que se você perder no meio do caminho, você vai ter que ouvir tudo do zero. Amém? Quantos estão entendendo? Quem está perdido aqui? Aleluia. Espero que ninguém ainda. Amém. Então, quando você entende isso, você percebe que existe uma obra agora a ser construída. Agora, essa obra, muitas pessoas confundem e interpretam ela de maneira errada. Essa obra não tem a ver com coisas que você pode fazer para Deus. Afinal de contas, o que você poderia fazer para o Senhor que Ele não faça melhor do que você? Talvez liderar a célula. Quem é que tem o desejo de liderar a célula que não é líder? Gente, aleluia. Então, depois dessa palavra você vai. Eu tenho 20 minutos ainda. No final eu pergunto de novo. Talvez você fale, não, Deus me chamou para liderar uma célula. Ok, glória a Deus, sim, é verdade. Amém. Mas Deus lideraria a sua célula melhor do que você, sim ou não? Você tem dúvidas? Óbvio que Deus lideraria melhor. Então por que Ele não faz isso? Porque não é o objetivo. Deus evangelizaria as pessoas melhor do que você, sim ou não? Com certeza. Por que então Ele não faz isso? Porque não é o alvo, não é o objetivo de Deus. Quer ver um exemplo? Davi pensou, eu moro num palácio, Deus mora numa cabana, numa tenda. Ele é Deus, eu sou rei, mas eu sou
homem, sou um miserável, e tenho uma casa melhor do que a de Deus, eu vou fazer uma casa para Deus. Esse foi o coração de Davi. E aí Deus manda lá o profeta falar, olha, fala para Davi o seguinte: quem ele pensa que é para construir uma moradia para mim? Por acaso eu habito em casa feita por mãos humanas? Não foi eu quem criei os céus e a terra, isso que o Senhor fala. Quem foi o meu conselheiro quando eu criei todas as coisas? Olha o que Deus está falando para Davi. Eu quero te falar a mesma coisa. Se você acha que o que você faz é o que Deus quer que você faça, você está errado. Porque quem é você para Deus precisar da sua ajuda? Porque tem gente que, quando não entende da maneira correta, ele acha que Deus precisa da ajuda dele. Eu estou ajudando a igreja. Eu sou um voluntário. Deus vai pôr uma moedinha na minha conta quando eu dou uma oferta. Deus vai pôr uma moedinha no meu galardão quando eu faço uma reunião, quando eu discipulo alguém. Espera aí, isso não é uma construção. Presta atenção. A construção que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é a construção da sua alma. Fala assim comigo: a minha alma é que precisa ser mudada. Ou seja, não é a sua célula que precisa ser mudada, é você que precisa mudar. Não é o seu casamento que precisa ser mudado, é você que precisa mudar. Não são os seus filhos que precisam mudar, é você que precisa mudar. Não são os seus pais que precisam ser mudados, é você que precisa ser mudado. Pastor, como assim? Meu filho está nas drogas, como é que ele não tem que ser mudado? Eu é que tenho que ser mudado. Presta atenção. O seu filho, vou dar um exemplo aqui. Imagina que alguém tem um filho nas drogas. E aí você então tem uma obra a ser feita. E aí você acha que a obra que o Senhor quer fazer através da sua vida é mudar o seu filho, tirar ele das drogas. Mas na verdade não é isso que o Senhor quer fazer. Não é esse o fruto. O filho sair das drogas é consequência da maneira que o pai vai tratá-lo a partir de agora. Deu para entender? O pai agora precisa aprender a lidar com um filho drogado. Ele precisa aprender a amar um filho drogado. Ele precisa aprender a cuidar de um filho drogado. Ele precisa tratá-lo, um filho drogado, como qualquer outro filho. Ele precisa amá-lo incondicionalmente. Quem é que está sendo mudado, o filho drogado ou o pai? O pai é que está sendo lapidado por dentro. E qual é a consequência disso? O filho sai das drogas, porque percebe que foi amado, percebe que foi cuidado, percebe o zelo e o amor que o pai tem por ele. Por isso eu quero te falar, a obra nunca é fora de nós, é dentro. A obra é sempre dentro de nós. E aí então você precisa aceitar o tratamento, porque às vezes Deus quer nos dar um remédio, através das circunstâncias, através do contexto. A minha alma precisa ser mudada, a minha alma precisa ser lapidada. Deus me colocou num casamento com a Tainá, mas imagina que a Tainá é alguém terrível, meu Deus do céu. Está longe disso, Tainá é um doce. Eu não sou edificado em nada, mas ela, Deus está fazendo uma obra gigante na vida dela, porque eu sou instrumento de Deus para isso. Estou sendo usado por Deus, arrancar toda a paciência natural da vida dela.
arrancar toda, e para Deus colocar a paciência dele, a mansidão, bondade, longanimidade, domínio próprio, os frutos do Espírito, ele começa a ser gerado dentro de mim, quando eu entendo que não é o meu marido que tem que mudar, quando eu entendo que não é minha esposa que tem que mudar, sou eu que tenho que aprender a amá-la, do jeito que ela é. E qual é a consequência disso? Ela transforma, ela muda, ele muda. Líder de célula, quando sua célula vai mudar? Quando você aprender a amá-los, mesmo com os problemas que eles têm. Um dia eles vão perceber o amor que eles recebem e vão começar a dar resposta. Mas antes disso, algo dentro de você vai ser mudado, algo dentro de você está sendo lapidado. Louvor pode subir, eu estou encerrando. Então isso que o apóstolo está dizendo é a construção. Agora, o que eu construo pode ser ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, palha e feno. Aqui o apóstolo Paulo usa dois tipos de material: um material frágil, um material que queima rápido, ou ele está falando um material que quanto mais fogo tem, mais é purificado. Esse é o ouro. Palha, se você põe fogo, isso aqui é madeira, palha e feno. Se você colocar fogo aqui, isso aqui consome em alguns minutos. Mas o ouro, quando você põe fogo, ele na verdade fica mais puro ainda. Eu quero te falar uma coisa: no dia do julgamento, aonde é que o Senhor vai pôr fogo? Deus vai pôr fogo no meu casamento, para saber o que sobrou. Deus vai pôr fogo na minha célula, para saber o que sobrou. Deus vai pôr fogo na minha família, para saber o que sobrou. É isso ou não? Deus vai pôr fogo em você, para saber o que você aprendeu. O que sobrar é ouro. Mas se não sobrar nada, tudo que você aprendeu é madeira, palha e feno. Mas aí o Senhor diz uma coisa. Pode passar o verso seguinte, 1 Coríntios 3:17. Olha o que o apóstolo Paulo diz. 16. Depois que ele fala tudo isso, ele fala: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Próximo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, Tainá, você foi salva pelo fundamento que foi lançado. O fundamento é Cristo. Você aceitou a Cristo, você foi salva no Espírito. Mas agora a sua alma precisa ser salva. Então você vai construir sobre esse fundamento. Agora o que você constrói é madeira, palha e feno, ou ouro, prata e pedras preciosas. O fogo vai vir sobre a sua vida, não sobre o que você está fazendo. Vai vir sobre a sua vida. O que você aprendeu, se for madeira, palha e feno, não vai sobrar nada. Mas o que você aprendeu, for ouro, prata e pedras preciosas, vai sobrar. E se sobrar algo, você vai receber galardão. Você vai receber um galardão. Mas se não sobrar nada, o fogo vai danificar você. Mas o Paulo está dizendo aqui: se o fogo te danificar, não é o Senhor que está te destruindo, você que está destruindo o santuário de Deus. Quando você não dá as respostas certas, quando você não permite o médico injetar o remédio necessário, você está destruindo o santuário de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Isso te faz ser um crente derrotado. Um crente derrotado, ele é definido por aquele que se permite receber o remédio do Espírito Santo. E às vezes o remédio do Espírito Santo
A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem. Nada do que está acontecendo na sua vida é para te destruir. Ainda que muitas vezes o diabo quer destruir, Deus usa isso para mudar você. Deus transforma o mal em bênção. Deus quer te abençoar até quando o diabo se levanta contra você. Até quando as dificuldades são geradas ao seu redor, Deus transforma isso em bênção para você. José falou isso para os irmãos. Ele diz: olha, vocês tentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bênção. O mal que os irmãos de José queriam para ele, Deus usou aquilo como um trampolim para José viver as promessas e se tornar governador do Egito. Mas muita coisa foi transformada no coração de José. Ele passou por muitas injustiças. Você sabe, nós só somos mudados em tempos ruins. Ninguém é mudado em tempo bom. Ninguém é mudado em tempo bom. É só em tempo ruim. Quem quer ser mudado pelo Senhor? Ai, meu Deus. Esse é o amém mais dolorido que você podia ter dado. Sabe por quê? Porque é assim que o Senhor nos molda. É assim que somos mudados. É assim que nos tornamos cada vez mais dóceis, cada vez mais quebrantados, cada vez mais amáveis. Quando os tempos ruins vêm, eu vou te falar, dias maus vêm para todos. Dias bons também. Glória a Deus pelos dias bons, amém? Ontem foi um dia bom. Ontem você estava aqui comendo milho, churrasco. Mas o dia mal talvez seja amanhã. Você vai encarar seu chefe de novo. Talvez o dia mal é quando você chega em casa e aí as coisas estão daquele jeito. O dia mal é quando você olha para a conta bancária. O dia mal é quando você olha para a sua situação. Não sei o que você pode estar passando, mas é isso que muda você. É o que você aprende com essas coisas. É ouro gerado dentro de você. Sabe, Jesus certa vez, ele vira para os discípulos e diz o seguinte: quem quer ser meu discípulo? Tome a tua cruz, negue-se a si mesmo, siga-me. Quem perder a sua vida, achá-la-á, mas quem achar a sua vida, perdê-la-á. E aí ele diz o seguinte: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quero dar um exemplo para você entender esse versículo. Imagina o pastor Elner. Ele é alguém que ganhou 100 vidas para Jesus, porque ele entendeu que vidas é o fruto. As vidas são frutos. Eu quero te falar, vidas não são frutos. Vidas são consequências. Você vai entender. O pastor Elner ganhou 100 vidas. Mas esses 100 irmãos que ele ganhou, meu amigo, ele ganhou o Jonas, a Séfora, ele ganhou a Rosângela. É tudo gente boa. É tudo gente assim que são quebrantados. Não estou ironizando não, viu? É gente fácil de lidar. É gente amável. Se o pastor Elner ganha 100 vidas assim, o que ele aprendeu? Quase nada. No dia do julgamento, o fogo vai vir sobre ele. O que vai sobrar é o que ele aprendeu. Jesus disse: o que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder sua alma? Tem gente que vive correndo atrás de um monte de gente para levar para o encontro. Mas por que você está fazendo isso? Para bater uma meta?
ou porque você realmente chora e ama vidas? Porque se você realmente ama e chora por vidas, não é só na semana do encontro que você faz isso. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Eu fico bravo porque no dia dos namorados todo mundo posta a foto do marido, da mulher, meu eterno namorado. O ano inteiro quebrando pau, o ano inteiro tiro, porrada e bomba. Um dia do ano posta meu eterno namorado. Sabe o que é isso? Madeira, palha e feno. Não tem realidade nenhuma. Que adianta agradar um dia, mas não ser transformado pelo seu casamento? No dia das mães, falta no culto para almoçar com a mãe, mas o ano inteiro não quer nem saber da véia. Que adianta honrar um dia e desonrar 364 dias? Sabe, tudo isso que nós fazemos só para cumprir meta chama-se madeira, palha e feno. Agora o outro exemplo é Pastor Elner pregou o evangelho para todo mundo, chorou, jejuou, clamou, foi na favela, foi no boteco, tirou ali o Wanderson. Ele tirou o Wanderson do boteco, mas esse mineiro não aguenta, voltou para o boteco. O Wanderson, rapaz, homem difícil. E o pastor Elner passa a vida inteira tentando ganhar o Wanderson. E o pastor Elner morre e o Wanderson não foi ganho. Miserável, continuou na bebida. O fogo vai vir sobre o pastor Elner e vai sobrar o que ele aprendeu. E às vezes ele não ganhou ninguém, mas ele aprendeu a amar uma vida até o final. O Senhor chama isso de ouro, prata e pedras preciosas. Por isso, meu irmão, eu quero te dizer algo. O seu galardão não tem a ver com o que você faz fora, tem a ver com o que você aprende aqui dentro. Eu quero finalizar lendo um versículo para você. Falei que tinha muito versículo hoje. Lá em Hebreus 11. Hebreus 11, verso 24. Olha o que a palavra de Deus diz. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava uma recompensa. Você sabe, Moisés decidiu sofrer no deserto, amar um povo que nunca o reconheceu. Nunca. Um dia Deus falou para Moisés: Moisés, esse povo reclama muito. Povo difícil. Vamos fazer o seguinte: vamos matar todo mundo. Pá. E você entra, nós recomeçamos do zero. Eu tenho certeza que se Deus fizer essa proposta para alguns líderes aqui, vamos fazer o seguinte: vamos matar essa célula inteira. Eu vou mandar a carruagem de fogo para te arrebatar. Tem líder que falava agora. Imagina o Senhor vira para você e fala: abandona esse casamento aí, nem volta para casa, vou mandar a carruagem de fogo
te pegar no ponto de ônibus, você nem volta. Tem certeza, muita gente abandonaria. Mas Moisés disse: Senhor, se for matar esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Deus olhou para Moisés e falou: aprendeu o que tinha que aprender. Ele não viu, ele não entrou na terra prometida, mas ele aprendeu o que ele tinha que aprender. Deus falou: isso é ouro, prata e pedras preciosas. E Moisés subiu o monte e nunca mais foi achado. Eu quero te falar uma coisa: o que você precisa entender é o que Deus quer gerar através das coisas na sua vida. Aceita o remédio do Espírito Santo. Mas às vezes o enfermeiro não é gente boa. Às vezes o enfermeiro vai te machucar. Aí às vezes o enfermeiro é o seu líder, é o seu pastor, é o seu pai, é seu filho, é sua esposa, seu marido. São os enfermeiros. Está todo mundo dentro do hospital, mas Deus quer curar você, Deus quer mudar você, Ele quer transformar você, Ele quer salvar não só o seu espírito, mas a sua alma também, para você ser imagem e semelhança como Ele deseja. Eu quero fazer um apelo nessa noite. Fica de pé no seu lugar.